Privet, camaradas e princesa proletariado. Hoje o vídeo não é sobre nenhum defeito da nossa rubra. Ganhamos o jogo lá no Jonas Duarte, né, contra o Porá, 3-1. A gente agora tá em primeiro, uma coisa que eu acho que nunca aconteceu nesses últimos anos na segunda divisão. Acho que a Rubra nunca terminou em primeiro lugar numa rodada. E agora sim terminamos em primeiro. Estamos confiantes mesmo contra o tropeço na Trindade, né? Agora ganhou aqui contra o Porá, ele ganhamos. E agora, né? E pra cima, agora a gente vai enfrentar o Rio Verde. E esse vídeo é justamente sobre esse jogo contra o Rio Verde lá no Mozart Veloso do Carmo, o estádio municipal rioverdense, né? O estádio da prefeitura de Rio Verde. Enfim, a cidade de Rio Verde é uma cidade que chegou, se não me engano, me corrija se estiver errado, mas se não me engano, a cidade de Rio Verde chegou a ter 4 clubes profissionais, todos na terceira divisão, pelo que eu sei. Assim, só eu tô falando assim uma temporada, tá? Claro que se a gente for contar todos os anos, deve ter bem mais clubes de Rio Verde. Assim como a Anápolis, né? Que tem, hoje em dia tem 3, mas se você começar a contar do início do futebol goiano, a gente pode passar de 6 ou 7, né? Enfim, o vídeo de hoje é sobre o próximo jogo contra o Sport Clube de Rio Verde, né? E o que aconteceu? Pelo menos eu fui informado ontem. Não sei se a notícia é de antes de ontem ou se é ontem. Isso aqui é recente. Mas o Rio Verde, mas foi nos informado que a torcida da Napolina está proibida de comparecer ao jogo. Não vai ter torcida visitante, vai ser torcida única. Isso é tão absurdo. Vamos fazer uma pequena comparação, né, com o Campeonato Brasileiro, né? Se isso fosse no Brasileirão, seria a mesma coisa do Palmeiras de repente não deixar a torcida do Flamengo entrar no Allianz Parque, que é um absurdo, né? Assim, com certeza a Rubra e o Rio Verde são os principais clubes são os clubes assim favoritos para o acesso, né? E assim, pelo visto, o Rio Verde tá com medo da gente, né? Assim, do nada, nos proibir de entrar no estádio deles, né? Estranho isso, né? Será que a gente é tão agressivo assim? Claro, deve ter uma história, porque, pra quem não sabe, no jogo lá em Trindade, antes do jogo começar, aconteceu uma briga entre as torcidas. E porque, além a Napolina e Trindade tem uma rixa por causa da final do Goianão segunda divisão de 2013, onde a Rubra derrotou o Trindade, né, e tirou o título deles. E pelo que eu sei, a torcida do Trindade também, ela tem uma amizade com a Força Jovem do Goiás. Se não me engano, a torcida do Trindade é a Torcida Jovem do Trindade, alguma coisa assim. É TJT, eu acho. Enfim, a torcida jovem tem uma parceria com a Força Jovem e assim,
no jogo de Anapolina e Trindade, do nada, eu digo do nada, a algum, alguns engraçadinhos, né, da Força Jovem Comando Trindade apareceu lá no jogo, né? Assim como aconteceu em Nerópolis com a Comando de Nerópolis, Força Jovem apareceu lá em Nerópolis, não sei o que tá fazendo lá, né? Que assim, nem é jogo deles, né? Porque engraçado que eles não aparecem em jogo do Goiás, né? Eles não aparecem em jogo na Serrinha, não aparecem em jogo do Goiás, mas nos nossos jogos ele aparece. Mas aqueles capeta verde nos nossos jogos ele aparece, né? Enfim. Aí, né? E o que aconteceu? Claro que teve briga, né? Juntar a Thor, né? Que é uma das principais, assim, rivais da torcida da Força Jovem, né? Mesmo assim sendo um. Claro, não é uma torcida assim de um grande clube como Força Jovem é inimiga de várias, como a própria torcida Esquadrão Vilanovense, né? Do Vila Nova. E a Galoucura também, pelo que eu sei. Eles têm uma rivalidade com a Galoucura. Eu acho que com a Gaviões da Fiel, se eu não me engano. Força Jovem tem uma rivalidade muito forte. Mas a torcida organizada rubra também é uma grande rival desses, desses caras aí, né? Que é um clássico mais assim, interior, né? É uma pegada assim, interior versus capital, né? Tanto que a Tite, por exemplo, já foi amiga da Força Jovem, hoje em dia estão brigadas, tá? A Tite, que é a torcida do Anápolis, foi amiga da Força Jovem, mas as duas estão brigadas e a Tite, o único clube assim de capital que a Tite tem parceria é com a torcida Garra da Aparecidense, com a Garra da Aparecidense, é a amizade entre Tite e a Garra. Garra Azul, né? Se eu não me engano, Garra Azul. A gente tem uma amizade com a Sangue Colorado do Vila Nova, né? A gente tinha com a Esquadrão Vilanovense, que é a principal, mas eles acabaram rompendo, né? Principalmente por causa da Sangue, que a Sangue e a Esquadrão não se gostam assim de jeito nenhum. Mas se você pegar, por exemplo, até os raps antigos, talvez, da Tev, né? Rap. Não, Tev da Thor. Se você pegar uns raps da Thor lá de 2012, 2000 e talvez 14, não sei. Mas a Thor era muito amiga da Tev, né? E eles acabaram rompendo essa relação, né? Por questões assim, especialmente com a Sangue. Eu, na verdade, não sei muito bem, mas eu acho que é por causa da Sangue Colorado. E é isso. Enfim, continuando. Aí, né? Aí uniu Força Jovem Comando Trindade com os caras da Thor. Aí deu problema, né? Obviamente. Aí a mídia já chegou atacando. Ah, os marginais da torcida organizada. Ah, meu Deus, essa torcida napolina é muito violenta. Né? Mas ninguém assim contou. Ninguém contou com o fato que a polícia militar deixou apenas um portão aberto. Um portão aberto para as duas torcidas, para a torcida do Trindade e para a torcida napolina. É claro que ia dar merda. É claro que ia dar merda, tá? Assim, é insano que a mídia queira nos culpar. A mídia quer culpar as vítimas, tá? A gente foi vítima. Eu não falo isso só pela Napolina, pelo Trindade também. Claro, a Napolina foi bem mais assim, criticada, mas cara, é um absurdo deixar um portão para duas torcidas, né? Aí, né, você é um povo escoltado de Trindade e agora a gente vendo aqui o jogo lá
de Iporá, Ana Paulina e Iporá, né? A Rubra ganhou de 3-1. Aí a gente fazendo a festa toda lá. Aí não deu nem um minuto de festa, não deu nem um minuto. E a polícia já nos mandou embora, como se fossem animais. Como se a gente fosse algum tipo de bicho, assim, selvagem. Como se a gente tivesse... Assim, parece que eles nos expulsaram de uma forma assim tão agressiva, que parece que a gente tava matando um cara da Tite. Mas aí a gente tava matando um cara, torturando alguém. Mas não, a gente tava comemorando, uai. Enfim, aí, né? Agora ele já chega no auge, né? Polícia Militar já chegou no auge, falou que a gente não vai entrar no estádio lá em Rio Verde, né? E, cara, isso pra mim, e podem me chamar de vitimista, tá? Podem me chamar de qualquer coisa, mas isso pra mim é uma perseguição, tá? É uma perseguição contra a nossa torcida, contra contra a torcida organizada, contra o torcedor comum também, contra o torcedor comum, como eu. É uma perseguição. E assim, isso está totalmente ligado com a ideia, com as ideias políticas, né? Que meu canal também é sobre política, né? Afinal, eu sou o camarada Chata Satra, o furry comunista, né? Que apesar que eu não sou muito furry hoje em dia, mas como eu fui conhecido assim, né? Eu ainda sigo a ideologia e eu só deixei o furry, mas eu ainda sigo a ideologia e o meu personagem ainda é o lobo guará humanoide, né? Enfim, aí, né? E assim, tem uma questão de classe aqui também. Dá pra ver que tem uma questão de classe, porque até o ano passado a gente não podia levar a bandeira com... Não sei como se fala, mas eu acho que suporte talvez, né? Não sei o nome da palavra, mas sabe aquelas bandeiras que tem tipo, pra ficar assim... Nossa, que bela imitação, hein? Pra ficar assim, ó, balançando a bandeira, o mastro da bandeira. Enfim, as torcidas organizadas geralmente fazem o mastro das suas bandeiras com bambu, né? E a gente não podia entrar com essas bandeiras de mastro. Nem se for uma pequenininha assim a gente pode entrar. Por algum assim motivo idiota, por algum motivo muito imbecil. Aí o... a- e assim, o engraçado que aí a Tite podia, né? A Tite a gente viu em 2023, 2024, a Tite com as bandeirinhas dela, né? A bandeira com o mastro, e a gente não podia, a torcida napolina não podia. E assim, o Anápolis, o máximo respeito ao Anápolis. O Anápolis ele é um clube de origem trabalhadora, mas hoje em dia é um clube de empresário, é um clube assim onde o, os mais assim, os empresários de Anápolis, os políticos, se você vê, os deputados, tá, os vereadores, você vê, Luzimar do União Brasil, o Márcio Correia, o prefeito do PL, são aqui ó, dois exemplos de torcedores tricolores, ambos de direita, ambos de direita. E assim, é muito presente essa coisa de política na cidade, né? E a gente, por exemplo, a TOR, que é a torcida organizada da Rubra, né? Apoiou o Gomide. O Gomide que é era o candidato do PT aqui nas eleições para a prefeitura. Enfim, a gente deu pra ver que é uma piada essa FGE, é uma piada a Polícia Militar. E assim, a única coisa que eu digo é pra vocês tomarem no olho do cu, viu? Sinceramente e modestamente, vão, ó, vai todo mundo, ó, preconceito da porra. Enfim, é isso. Agora o caso é torcer aqui de casa, né? Torcer pra Rubra aqui de casa. E tamo junto, gente. Falou. Rubra!